Olá, amigos, ouvintes da palavra, bem-vindos a mais uma edição da nossa série Este é Jesus. Nesta edição, ainda estaremos falando sobre as finalidades de Jesus ter vindo ao mundo. E, mais uma vez, queremos também agradecer vocês por estar nos seguindo, estar deixando aí o seu like, se inscrevendo, ok? Continue fazendo isso e acredito que você será abençoado. Por gentileza, abre a tua Bíblia no Evangelho de São João. É o nosso livro base, onde estamos fazendo o nosso estudo, tomando como os textos base para o nosso estudo desta série. Abre a tua Bíblia então conosco no capítulo de número 4 do Evangelho de São João. A partir do verso 1, estarei lendo até o versículo de número 3, que diz assim: E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Agora abre comigo no capítulo de número 8, versículo de número 31, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhes: Somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ainda continuando a leitura, no capítulo de número 10, versículo de número 14 e 16, está dizendo assim: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Obrigado, por você estar nos acompanhando e também por ouvir esta palavra, Nós agradecemos a Deus por esta palavra. De acordo com esses textos que nós acabamos de ler, Jesus veio ao mundo para fazer discípulos, e fazer discípulos de todas as nações. Em outras palavras, podemos dizer que Jesus veio ao mundo para estabelecer um modelo. E o que significa ser um discípulo de Jesus? Ou quem é um discípulo? O discípulo, de acordo com esses textos, é aquele que recebe a disciplina e a instrução. O discípulo é aquele que segue o conselho ou imita os exemplos do Cristo. Essa era
uma designação aos 12 apóstolos. Isso está escrito em Mateus capítulo de número 10, versículo de número 1 e também em Mateus 20, versículo de número 17. Hoje é também uma designação para todos os cristãos, de um modo geral. Então, como podemos saber se somos verdadeiramente um discípulo de Jesus? Ou seja, quais as características de um verdadeiro discípulo? Você já parou para pensar nisso? Então vamos olhar aqui no Evangelho de São João e vamos ver sobre a característica de um verdadeiro discípulo. Aqui diz que o verdadeiro discípulo, capítulo de número 16, verso 13, vamos ler, capítulo de número 16, verso de número 13, diz assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então entendemos que o verdadeiro discípulo é aquele que é conduzido, guiado pelo Espírito da verdade. O verdadeiro discípulo é aquele que é da verdade. Isto é, aquele que dá ouvido à voz de Jesus, a verdade que Jesus diz. Não foi isso que nós lemos na nossa mensagem anterior, no capítulo 18, verso 17, quando Jesus diz, aquele que é da verdade, ouve a minha voz? Então, o verdadeiro discípulo, essa é uma das características do verdadeiro discípulo. Uma outra característica do verdadeiro discípulo é aquele que é santificado na verdade. Aqui em São João 17, verso de número 17 e verso 19 está dizendo assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 19 diz o seguinte, por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então a característica de um verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que é santificado na verdade. A quarta característica aqui, da qual a gente está falando, é que o verdadeiro discípulo é aquele que caminha ou anda na verdade de Jesus. Isso está escrito também em João 8,31, aqui de São João, e na segunda carta, capítulo 4, verso 4, e na terceira carta, capítulo 3, verso 4, diz que o verdadeiro discípulo é aquele que anda na verdade. Então, o verdadeiro discípulo também é aquele que é arrancado da mentira, ou liberto da mentira, do pecado, pela verdade. É o que nós lemos aqui no capítulo de número 8, versículo de número 34. Está dizendo assim, 8, versículo 34 e também no 44. Vou ler, verso de número 34 está dizendo assim, e respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, ou escravo do pecado. Nós também já falamos sobre isso na nossa mensagem anterior. E no verso 44 está dizendo o seguinte, vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa é uma revelação tremenda. Se você ainda nunca ouviu sobre quem criou a mentira, ou quem
inventou a mentira, saiba que essa é uma invenção do diabo. Deus sempre diz a verdade. Ele é verdadeiro e não mente. O verdadeiro discípulo também é aquele, uma outra característica aqui que nós estamos aprendendo, é que é aquele que crê que Jesus é a luz do mundo, certo? E aquele também que crê que ele, Jesus, veio lá de cima e que não é deste mundo. Então, essa é mais uma característica. E a última característica que a gente colocou aqui, né? Que é o verdadeiro discípulo, é aquele que crê e permanece na palavra de Jesus. Em resumo, essas são umas das características. Não falamos de todas as características, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com outros livros, né? Aqui apresentamos algumas características no livro de João, né? Aqui no Evangelho de São João. E essa foi uma das características que a gente pôde aprender. Pois bem, após sabermos a definição de discípulo e de seus significados, quero concluir fazendo uma leitura em João 17, verso de número 20, que é uma oração de Jesus. João 17, capítulo 17, versículo 20 a seguir, que diz assim: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ou és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles, ou melhor, verso 22, eu lhes dei a glória que em mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tem amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, ouça bem isso, querido, a oração de Jesus, olha, Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tens me amado estejam neles, e eu neles esteja. Aleluia! Que promessa abençoada, né, querido? Como vimos nesses versículos, nesses textos que lemos, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Há promessas de bênção para os verdadeiros discípulos de Jesus. Se você é um verdadeiro discípulo, fica sabendo e fica tranquilo, você está debaixo desta promessa. Você está debaixo desta oração. Você está debaixo da oração de Jesus. Quero dizer uma coisa, em João 11, 22, está dizendo que tudo quanto Jesus pedires a Deus, Deus o concederá. Então fique tranquilo. É uma bênção ser um verdadeiro discípulo de Jesus. É uma bênção para os nossos amigos, é uma bênção para os nossos familiares, por que não dizer? É uma bênção para a nossa nação, uma bênção para nós mesmos. Seja uma bênção, seja um verdadeiro discípulo, ok? Até o próximo vídeo. Graça e paz. Deus vos abençoe.